Pai Jesus, estamos aqui com o Padre Edivaldo, da paróquia Nossa Senhora da Piedade. Padre Edivaldo, qual a importância e a aprendizagem do cerco de Jericó na vida do cristão? Bem, o cerco de Jericó, primeiramente é o povo se reunindo para rezar. Depois também é a fé no Deus que realmente remove montanhas. Um Deus que pode derrubar barreiras, derrubar muralhas. Porque muitas vezes nós achamos que nós resolvemos as coisas. E é Deus que resolve. É Deus que liberta o seu povo. Hoje celebramos a exaltação da Santa Cruz. Por ela proclamamos a vitória da vida sobre a morte. Qual a importância desse marco em nossa igreja? Bem, para nós cristãos, em especial para nós católicos, né, a cruz ela simboliza não a morte, como muitas pessoas pensam e falam, mas vida, salvação, força de Deus, como diz São Paulo na carta aos Coríntios, e sobretudo, vitória. Vitória da vida sobre a morte, mas também vitória nossa de cada dia com Deus. O orgulho nos impede de viver uma vida plena em Deus. É uma barreira. Como podemos derrubá-la e viver em plenitude em Deus e sua igreja? Bem, primeiramente, orgulho é o contrário de humildade. Podemos derrubar as barreiras, da barreira do orgulho, sendo humilde, reconhecendo quem nós somos, mas também reconhecendo que o nosso irmão também, ele é filho de Deus, por ele também Jesus morreu e ressuscitou. Ele também é objeto da salvação de Deus. Então, dar as mãos e caminhar juntos, porque o orgulho, ele nos afasta de Deus, nos afasta também dos irmãos. Obrigado, Padre Edivaldo. É isso aí. Pai Jesus, estamos aqui com o Padre Alex, da paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens, e ele é de Porto Feliz. Padre Alex, o que o senhor acha, qual a importância do cerco de Jericó e a aprendizagem dele na vida dos cristãos? Nós cremos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor derruba tudo aquilo que nos impede de viver uma vida de amor, uma vida de alegria. Então, o cerco de Jericó, a experiência que o povo de Deus teve no Antigo Testamento, nós fazemos agora, pedindo ao Senhor que derrube todas as muralhas que tiram de nós a alegria, a fé e a vida digna de cada dia. Hoje celebramos o dia da Nossa Senhora das Dores. Qual a importância de não perdermos a fé e a esperança mesmo na dor? É importante porque a dor não determina a nossa vitória, mas o que determina realmente é a graça de Deus na nossa vida. Então, acreditar sempre no amor, na graça de Deus, e nós percebemos que quando se ama, todos os desafios vale a pena enfrentar os desafios, as tribulações, e assim teremos a vitória. É isso que Cristo nos ensina. E como podemos nos desapegar da avareza para termos um melhor convívio com nossos irmãos? A melhor forma é contar com a graça de Deus, claro. É a humildade de cada um, de abrir o coração e falar: Senhor, eu quero ser diferente. Eu quero tirar tudo aquilo, Senhor, que me afasta de Ti. E quando nós abrimos o coração e pedimos a ajuda de Deus, nós temos a certeza que o Senhor age e transforma a nossa vida. Obrigado, Padre Alex. É isso aí. Olá, irmãos, Shalom do Pai. Estamos aqui no nosso terceiro dia do cerco de Jericó e vamos falar agora com o Padre Edson, da paróquia São João Batista. Ele veio nos presidir a missa do terceiro dia sobre derrubando as muralhas da inveja. Padre, qual é o caminho para viver a plena unidade, livre de todas as barreiras que nos impedem de vivê-la? A unidade é uma busca. Se eu não busco viver a unidade, eu não consigo chegar até ela. Então, o caminho primeiro é a busca. Eu tenho que buscar, eu tenho que querer viver a unidade com os irmãos. Não a uniformidade, mas a unidade, conforme Jesus pede no Evangelho. Padre, e qual a importância e o aprendizado do cerco de Jericó na vida de um cristão? O cerco de Jericó é um momento de intensa vivência de fé, de adoração ao Santíssimo, de missas, de procura de confissão, que a paróquia vive os 7 dias. Então, é um momento em que todos devem participar, todos os paroquianos, para que de fato a graça daquilo que o cerco inspira que peçamos aconteça. Então, é um momento
maior de fé, eu diria. Muito bem. Padre, no Evangelho de hoje, nós vimos o patrão que representa Deus e os empregados que representam a nós. A inveja, infelizmente, é algo presente no nosso meio. Só Deus é capaz de vencê-la. Como podemos derrubá-la? Aquilo que eu falei na missa, na pregação, eu derrubo a inveja em primeiro lugar, querendo. Eu preciso combater, é um combate espiritual, é um combate comigo mesmo. Assim como os outros pecados, a inveja está incluída. E entre várias coisas que eu posso realizar para combatê-la, querer, né, como está dizendo, e rezar muito mais, e querer imitar Jesus, querer imitar Deus como o patrão do Evangelho, que foi um patrão bom, Deus é bom, e sendo bom com os outros, eu combato a inveja que como disse Santo Agostinho, é um caruncho que está dentro da minha alma. Muito bem, Padre, Deus abençoe o seu sacerdócio, e é isso aí, irmãos. Shalom, irmãos, estamos aqui na quarta noite do Cerco de Jericó e vamos falar com o Padre Tiago. Padre, qual é a importância do Cerco de Jericó na vida do cristão? A importância é uma só: estar sempre disposto a deixar que o próprio Deus ele venha em nosso auxílio para quebrar muitas barreiras, assim como ele derrubou o cerco lá em Jericó, as muralhas de Jericó. Assim ele quer também derrubar as barreiras que nos impedem de fazer o encontro pessoal com Cristo. Isso é de suma importância para qualquer cristão que deseja fazer o encontro pessoal com Cristo. Deixar que as barreiras de todas as nossas emoções, sensações, elas sejam derrubadas. Antes de deixarmos a ira tomar conta do nosso coração, temos que ter compaixão. Como derrubar essa barreira? Para não deixar a ira tomar conta do nosso ser, é realmente preciso ter compaixão. Às vezes nós, ao analisarmos essa palavra compaixão, às vezes é ter compaixão do outro. Mas olhando para essa realidade da ira que é despertada em nós, é necessário que nós tenhamos compaixão de nós mesmos diante desse sentimento. Porque a ira não nos faz bem. Então nós temos que sentir compaixão de nós mesmos para que esse sentimento não tome conta de nossas vidas. E qual a mensagem que você deixa para o cristão? Seja um cristão autêntico. Vamos deixar as máscaras de lado e mostrar quem realmente nós somos, que cristãos nós somos de verdade. Então deixemos de usar uma aparência e sejamos cristãos autênticos. Obrigada. De nada. Olá, irmãos, Shalom do Pai. Estamos aqui no final da missa do nosso 5º dia do Cerco de Jericó, com o tema Derrubando as Muralhas da Impureza. Vamos falar agora com o Padre Luciano, pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que veio presidir a nossa missa nesse 5º dia. E, Padre, após tudo que foi ensinado na Santa Missa de hoje, eu queria que você falasse um pouquinho para os irmãos que estão em casa sobre como devemos amar os irmãos com o mesmo amor que Cristo amou. Eu acredito que o amor de Deus, ele se dá todas as vezes que a gente reconhece o valor de cada um, né, na nossa vida, aceitando, compreendendo, tolerando e, acima de tudo, perdoando de suas falhas, de suas fraquezas. Vejo que assim se revela o verdadeiro amor que Deus quer que a gente sinta um pelo outro. E, Padre, sabemos que hoje muitos jovens necessitam conhecer esse amor de Cristo. Como nós, cristãos, devemos atrair esses jovens até a igreja, até esse amor? Eu acredito que tendo o sentimento de Jesus Cristo pelas pessoas, acho que dentro e fora da igreja, né? Principalmente fora, né? Onde encontramos uma realidade um tanto diferente daquela que encontramos dentro da igreja. Fazemos parte de uma sociedade que ainda hostiliza, né, a religião, hostiliza a igreja, hostiliza a pessoa de Deus, né, pois não acredita, né, no amor, na misericórdia de Deus que tem esse poder de transformar, de mudar a vida das pessoas. É preciso que a gente seja muito firme e corajoso na fé para a gente poder mostrar que Deus ele age através das pequenas coisas que ocorrem na nossa vida, a partir de uma sincera amizade, a partir da companhia das pessoas que não nos desampara, que não nos abandona e onde faz com que a gente não se sinta sozinho. Muito bem, Padre. E qual a mensagem que o Senhor deixa para os jovens e adultos que querem conhecer esse amor de Cristo? Jovem, eu digo de coração a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, não dispense a igreja
na sua vida. Não pense que ela é desnecessária para a sua felicidade. Ela é a nossa mãe, ela é a nossa mestra. Ela nos ensina o caminho da perfeição, da santidade e da felicidade que todo jovem almeja. Venha para a igreja. Muito bem, Padre. Deus abençoe o seu sacerdócio e continuem ligados nas novidades do nosso 9º Cerco de Jericó 2014. É isso aí. Olá pessoal, estamos aqui pós-missa do nosso Cerco de Jericó com o Padre Felipe Augusto. Padre, tudo bem? Graças a Deus, muito bem, louco. Qual a importância do Cerco de Jericó na vida de um cristão? O Cerco de Jericó é uma experiência que Deus nos proporciona, e principalmente com o auxílio da RCC, para que a gente possa, numa celebração mais envolvida, numa celebração mais intensa, a gente possa se abrir mais ainda à graça de Deus e principalmente permitir que Deus derrube em nós essas barreiras que muitas vezes nos impedem de experimentar o próprio Deus, o seu amor principalmente. Como podemos vencer a barreira da gula no nosso dia a dia? O principal que a igreja nos ensina é nós nos empenharmos indo no contrário, que é com a temperança. E principalmente trabalhar em nosso coração a questão do egoísmo, porque por detrás da gula está um egoísmo. E principalmente em se refugiar nas coisas para, principalmente, tirar do coração aquele vazio, aquela ausência da presença de alguém e principalmente da presença de Deus. Então é necessário que a gente se empenhe para que, abrindo a graça de Deus, lutemos com a temperança para sermos menos egoístas e principalmente nos doarmos mais às pessoas do que buscar acumular, até mesmo aliviar o nosso sofrimento. Qual a mensagem que o Senhor deixa para os jovens que estão nos assistindo? Bom, a mensagem que eu deixo dessa missa que nós celebramos e que tinha um misto de jovem, pessoas mais adultas, pessoas mais idosas, é a graça que nós precisamos cada vez mais. Permitir que Deus nos toque, permitir que Deus se manifeste em nós e nos livrando do nosso pecado, do nosso egoísmo, a gente possa servir melhor ainda a Deus, porque Ele não anula a nossa personalidade, isso que eu gosto muito de Deus, que Ele não anula a nossa personalidade, mas Ele a aperfeiçoa para que nós e as outras pessoas possam melhor se encontrar com Ele. É isso aí, Deus abençoe. Que alegria, sentinelas, estamos encerrando o nosso Cerco de Jericó. Hoje a nossa missa foi presidida pelo nosso pároco, Padre Júlio. Gostaria mesmo de falar um pouquinho com ele. Boa noite, Padre. Gostaria que o senhor partilhasse um pouco com a gente qual a importância do Cerco de Jericó no dia a dia. Boa noite, a paz a cada um de vocês. A importância do Cerco de Jericó, tendo como base o contexto bíblico, no livro de Josué, é recordarmos que nós precisamos buscar a perseverança na nossa vida, na nossa fé, na nossa oração. O Cerco de Jericó nos chama a atenção e quer nos corrigir como cristãos a sermos mais perseverantes e, acima de tudo, confiantes em Deus, para que possamos realmente pedir a Ele que nos abençoe, que nos conceda as graças e assim nos abençoando, nos conceda a graça de sermos vitoriosos na nossa vida. Josué, como aquele povo, intercedendo e clamando a Deus, consegue vencer a batalha diante das dificuldades da vida. Nós também, quando pedimos a Deus, quando clamamos, invocamos Deus na nossa vida, as nossas batalhas, as nossas lutas, elas também são vencidas. Padre, e para nós, como podemos vencer a preguiça no nosso dia a dia? A preguiça, que é um dos 7 pecados capitais, o 7º pecado, ela nos leva a um distanciamento, primeiro dos nossos irmãos, depois de Deus, e também um distanciamento de nós mesmos. A preguiça nos deixa apáticos, nos deixa desmotivados, nos deixa indiferentes na vida. Nós, como cristãos, e antes mesmo disso, como seres humanos, nós temos que descobrir o sentido da nossa vida, a razão da nossa vida. E é diante de Deus que nós descobrimos isso. Aquele que se põe e se deixa vencer pela preguiça é alguém que não consegue caminhar, que não consegue levantar-se, que não consegue pôr em caminho diante de Deus. Vencemos quando nos aproximamos mais de Deus e quando deixamos Deus ocupar o nosso coração, porque Deus é aquilo que é maior, que é bênção, que é graça. Deus é amor, nos recorda a palavra de Deus. E o amor de Deus, Ele preenche o nosso coração e não nos deixa vazio, não deixa espaço no nosso coração para nos ocuparmos com aquilo que nos afasta de Deus. E como a gente pode contribuir mesmo com essa messe para essa comunidade mesmo? Podemos contribuir com o
reino de Deus, com o projeto de Deus, colocando a disponibilidade na nossa vida diante de Deus. Nós contribuímos com Deus no projeto do seu reino, de amor, de justiça, quanto mais nós nos dedicarmos e nos abrirmos na disponibilidade. É ter no nosso coração o gesto de Maria, de tantos santos, de Isaías, de Jeremias, dos profetas, que souberam colocar-se diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, faz em mim a sua vontade. Senhor, fala que o seu servo escuta. Senhor, eu sou apenas ainda uma criança, mas vem falar por mim. Nós podemos contribuir mais com o projeto de Deus enquanto nós deixarmos, quando nós deixarmos Deus agir e falar mais na nossa vida. E Deus fala constantemente a nós. Amém, Padre. Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua atenção. Amém. Deus abençoe a todos nós. E esse foi o nosso 9º cerco de Jericó. As muralhas caíram. Sentinelas, o nosso 9º cerco de Jericó está chegando ao fim. Mas a gente viu quando as pessoas se dedicaram, quanto trabalharam, quanto se doaram para esse cerco acontecer. E agora a gente vai falar com o nosso coordenador da cidade, coordenador da RCC, o nosso amigo Moroni. E gostaria de saber de você, Moroni, primeiramente, boa noite. Como que foi para você estar vivenciando este momento, todos esses dias? Como foi organizar, mover mesmo toda a igreja, toda a cidade para este momento tão importante para este cerco de Jericó? Assim, para mim foi uma experiência única, né? A primeira vez que, como coordenador da cidade, eu organizo, né, o Cerco de Jericó, participo de todos os detalhes, mas foi muito assim gratificante, né, perceber o trabalho de todos, o empenho de todos, o carinho de todos para que esse evento acontecesse, né, para que essa semana de oração acontecesse. Mas foi muito bom, foi muito gratificante. Eu gostaria também, e nós todos gostaríamos de saber, qual que foi a experiência, o que foi para você mesmo viver também todos esses dias, essas missas, como cristão? Foi assim, é muito valioso, né? Poder participar. Eu não pude estar em todas as missas, eu consegui participar de todas as missas que foram à noite, né, devido ao meu trabalho, mas foi assim, momentos de muita graça, né, de muita libertação, de muita cura, de muita transformação e de muito aumento assim no meu coração da esperança, né, da fé e da perseverança, né? O cerco, na verdade, não termina hoje, né? Continua para nós, né? Que nós possamos ser perseverantes, que Deus em todos os momentos está conosco, vem ao nosso auxílio, né? Nos ajuda a derrubarmos as barreiras que se levantam em nossa vida todos os dias, todos os momentos. Amém. Moroni, Deus abençoe mesmo por todo o seu sim, por todo o seu carinho, por todo o seu cuidado para conosco e por toda a RCC. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Obrigado. É isso aí, gente. É o nosso 9º cerco de Jericó. Valeu. Voltando ao Ministério Vergel, agora a gente vai falar com o nosso amigo Alê, que vai estar comentando um pouquinho da gente sobre a história do Ministério. Esse ministério começou em 1995, né? Período que eu fui coordenador dessa equipe durante esse tempo, né? E do qual, desde 2003, né, quando nós tivemos essa formação, no qual teve início com a presença do Diogo, que é o nosso coordenador hoje desse ministério. Desde então nós temos colhido muitos frutos e temos vindo Deus nos abençoar e derramar a unção do seu Espírito sobre a nossa música. Então fomos crescendo, fomos nos deixando nos envolver por Deus, nos comprometendo com o serviço na igreja e principalmente nos doando também ao Ministério Jovem e ao grupo de oração. Então Deus tem nos abençoado e tem nos capacitado a cada dia em nossa missão. Que legal. Agora eu vou falar com o nosso amigo Diogo, que é o atual coordenador do Ministério. Depois de estar ouvindo todos esses pequenos trechos sobre a história linda de vocês, eu gostaria que você comentasse com a gente quais são os seus planos futuros perante o Ministério. Bom, o Ministério Vergel, ultimamente a gente tem notado que Deus tem nos abençoado muito, né? E a gente começa a perceber que a cada vez que a gente vai tocar, é uma semente que a gente planta, né? Então eu acho que isso é a colheita realmente que a gente está fazendo. E eu costumo dizer que não são nossos planos, são os planos de Deus. Porque quando a gente realmente entrega a nossa vida e o nosso ministério a Deus, Deus realmente faz os planos deles se realizarem na nossa vida, né? Então eu acho que é isso aí. Nosso plano é sempre estar no coração de Deus, hein? Amém. E depois de a gente estar conversando tudo isso, eu gostaria que você partilhasse também com a gente, Ali, como foi hoje, no dia de hoje, nessa missa do Cerco de Jericó, qual foi a experiência para vocês? A noite de hoje, na realidade, foi a soma
de tudo aquilo que Deus já veio realizando durante toda essa semana. Para nós foi uma alegria, um privilégio estar ministrando a música hoje e poder ver a ação de Jesus eucarístico, o poder de Jesus realmente confirmando tudo aquilo que Ele restaurou, resgatou durante essa semana, para que hoje fosse como que a cereja do bolo, onde o Senhor Jesus reinou, libertou e manifestou o seu poder e a sua graça sobre toda essa igreja. Então, para nós, como Ministério de Música, foi um momento de muita bênção ver o Senhor Jesus agindo e operando no meio de toda essa igreja. Amém, que legal. E com toda essa alegria, com toda essa história, esse é o nosso Ministério Vergel. Valeu, gente! Aê!